Hoje no meu podcast nós vamos conversar com uma das referências da comunicação do Estado. Agora, da onde que veio, como entrou nesse mercado e gerencia hoje, né, como diretor do Grupo Independente, uma rádio de 74 anos que tem crescido com o passar do tempo. O meu patrão, como é que tá? Tudo bom, Bruneto? Tudo bem, Joel? Uma alegria, uma honra poder participar desse teu projeto, esse que já era para ter acontecido, esse nosso bate-papo um tempo atrás, né? Verdade. A gente acabou não conseguindo conciliar. Mas eu tenho muita satisfação em poder falar sobre minha trajetória profissional, e especialmente ao longo desses últimos 16 anos que eu faço parte do Grupo Independente, né? Eu venho do segmento de tecnologia, de transporte vertical, de elevação, segmento de elevadores, né? Por onde eu também trabalhei 16 anos, coincidentemente. Foi meu único trabalho formal desde a minha infância. Convidado pelo Gabriel, que é o filho do João Pedro Miller, um dos nossos sócios do grupo, a gerir o projeto lá em agosto de 2009, quando eu estava lá morando no Espírito Santo já há 3 anos e meio, uma das unidades de negócio da Thyssen que eu gerenciava. Um dia ele chega lá do nada para conversar comigo e disse, estou indo para ir para surfar e tal. Quando eu percebi, ele tinha ido para lá para me convidar para trabalhar com ele aqui. Uma decisão muito difícil, mais difícil para ele do que para mim, porque ele estaria me propondo algo, Joel, de muito significado e muita importância. Eu estaria saindo de uma empresa que eu estava fazendo carreira, dali eu estava indo para Manaus, onde ficaria mais 3 anos, e depois para algum país da América Latina. Eu era o gestor mais jovem da empresa naquele momento. E passado um tempo, não muito tempo depois, eu comecei a pensar sobre esse projeto, sobre essa possibilidade. Eu que tive a oportunidade de conhecer todos os estados do Brasil pela Thyssen, a voltar para a minha origem. Então, eu costumo dizer que é sempre bom nós sairmos, mas é ótimo e importante nós voltarmos. E tu tinha um desejo de voltar aqui para o Vale, não? Não estava no meu radar. Não estava no meu radar. Não, nunca imaginei voltar para cá, Joel, nunca imaginei. E agora, logicamente, em agosto, já vai fazer 17 anos. Em agosto de 2026 fará 17 anos que eu estou aqui. Uma decisão acertada, muito bem pensada, convicta. A gente, Joel, o profissional, o ser humano é feito de escolhas. E as escolhas elas devem ser feitas sempre e absolutamente, além da sensibilidade individual de cada um, com muita responsabilidade. E eu, passado esse tempo, eu tenho a convicção de que toda a escola que eu tive na Thyssen me serviu lá no início da minha chegada aqui para experimentar dentro do negócio do Grupo Independente, uma empresa absolutamente familiar. Nós vamos falar muito sobre isso. Eu tenho muita vontade, Joel, de sempre que eu posso falar sobre o Grupo Independente, que é uma empresa absolutamente diferente de qualquer outro negócio e muito mais diferente do negócio que eu vinha, de colocar algumas coisas em prática. Ao longo do tempo eu fui entendendo o negócio, eu não entendia nada de comunicação, não sou um profissional de comunicação, sou administrador. O meu negócio nunca foi microfone. Sim. Uma das primeiras vezes que eu falei no microfone foi no dia seguinte da minha chegada no programa do Paulo Rogério de manhã. Que foi uma apresentação formal. Que foi uma apresentação ouvintes, né? E que se eu gostaria de resgatar ela agora, muito provavelmente ela foi ruim, porque eu não tinha nenhuma vontade e conhecimento de falar ao microfone. E até com uma certa inexperiência. Mas então eu venho para cá, coloco algumas coisas em prática. Depois de um grande tempo, né, já são 16 anos, já é um bom tempo de casa. Lá em 2017 eu me torno sócio do negócio, ao convite do João Pedro e do Gabriel. Hoje nós somos apenas nós 3 sócios da empresa, onde eu sou o minoritário. O João Pedro, o Gabriel e eu, é nessa escala, nessa ordem, né? E aí a gestão do grupo desde lá passa a ser minha, com muita responsabilidade, sempre dividindo todas as informações com a família. Quando eu falo em família, eu falo em João Pedro e Gabriel, né? E o tempo está passando e se eu pudesse voltar atrás, de forma muito resumida da minha apresentação, faria tudo de novo. Uma alegria muito grande, uma satisfação, de novo, uma responsabilidade em tratar, em administrar um negócio absolutamente importante para a região do Vale do Taquari, e diferente de qualquer outro negócio. Agora, eu já estava na rádio quando chegou para administrar, né, para gerenciar. E nós rádio, o Grupo Independente, a comunicação como um todo passava por alguns problemas, né? Então tu também pegou o carro andando de um movimento que não era o teu, mas eu lembro que foi muito bem feito, né? Porque dividiu as contas, olha, não podemos mexer nas comissões, mas nós podemos baixar o combustível, nós podemos baixar a energia e preciso da ajuda de todo mundo.
né? Eu lembro que essa foi uma das suas falas quando chegou. E aí o grupo independente estabilizou e cresceu depois disso. Se essas contas, né, Joel, fossem as principais no negócio, seria até fácil, né, de gerir. Mas a empresa como um todo, eu tenho um ditado que eu digo sempre que eu acho que o gestor que se propõe a gerir um negócio, ele gere qualquer negócio, independente do tamanho dele. E todos eles têm o mesmo significado, desde o pequeno até o grande. Por quê, Joel? Porque os negócios são alicerçados em pessoas, em base absolutamente séria de confiança, de confiabilidade, de um conforto que tu tem que ter em poder saber que tu está indo para um lugar onde as pessoas confiam em ti. Só que, claro, né, Joel, as coisas têm mudado muito. E eu sou absolutamente perguntado sobre isso, se está sendo mais fácil agora ou quando eu cheguei. Quando cheguei era mais fácil do que está sendo agora. Acha isso? Por quê? Claro. A comunicação como um todo, Joel, ela tem mudado muito. Falava agora há pouco para um colega nosso, para um amigo nosso, o Nego da Docile, numa conversa que nós estávamos tendo, que eu sei aonde nós estamos, mas eu não sei para onde nós vamos ir. Por quê, Joel? Essa frase é muito forte, porque o negócio tem mudado tanto. Claro que nós vamos ir para locais seguros, de crescimento, de viabilidade como negócio e de importância para a comunidade na comunicação. No próximo ano, nós faremos 75 anos, Joel, de uma jornada que se confunde com a história das pessoas que moram aqui. De uma conquista não imposta, mas de uma conquista efetivamente feita e realizada com o apoio da nossa gente. Já parou para pensar que tamanho é essa responsabilidade que a Rádio Independente tem de ser a rádio do povo, a rádio das pessoas, a rádio que não tem uma bandeira, né, Joel? Nós temos todas elas, eu digo isso em todos os momentos. Quem somos nós que reportamos a um veículo de comunicação a responsabilidade de querermos ter uma bandeira para defender ela acima de qualquer coisa? Não. Nós temos todas elas com o mesmo propósito, com a mesma importância e com o mesmo significado. E isso tem sido difícil de fazer no mundo onde, Joel, a informação está muito diversificada, o recebimento da informação está muito diversificada, e eu acho que nesse propósito, lá atrás, em 2017, nós acertamos. E entender o movimento da comunicação do rádio como um veículo tradicional, unindo-se às plataformas digitais. Ali eu acho que foi a grande sacada nossa de muitos investimentos. Os investimentos não param, mas eu acho que o futuro é esse, é continuar o rádio sendo muito forte, absolutamente, a gente percebe isso sempre em momentos onde a comunicação ela tem que fazer com muita tristeza ou com muita dor, né? A enchente foi um caso. A gente é o maior exemplo disso, é o maior exemplo O rádio, aquele radinho a pilha, porque não tínhamos energia, não tinha internet, salvou muitas vidas. Exatamente. E é por isso que eu te digo que o rádio cada vez mais vai se fortalecer. Agora, claro, né, Joel? Unindo a tecnologia a modelos de entrega diferentes do que nós tínhamos lá em 2009. Quando eu cheguei, nós tínhamos 5 mil acessos no site da Rádio Independente por mês. 5 mil? 5 mil. Hoje nós ultrapassamos 2 milhões de acessos mês. Temos entregue conteúdo, Joel, no último ano para mais de 200 milhões de pessoas. Ou seja, o digital comunicou, o digital transformou, mas ele se aliou ao tradicional rádio. E é por isso que eu te digo, e não tenho nenhum problema em dizer isso para a nossa audiência, Joel, que ele se fortalece cada vez mais. Uma das perguntas que eu tenho é justamente isso, porque tu vive rádio, né? Começou, era de outro segmento, mas hoje, desde que começou na rádio, tu vive rádio, a gente percebe isso. O rádio começou no Brasil em 1922, aí na década de 60 veio a televisão, e aí disseram, o rádio vai morrer. E o rádio se fortaleceu junto com a televisão, né? E aí teve um momento de altos e baixos. Em 2004 se tornou mais popular as redes sociais, e hoje a rede social disputa espaço com a TV, disputa espaço com a TV fechada e com o rádio. E aí o rádio não vai morrer, não? Bem, Joel, vamos voltar um pouquinho atrás, né? Primeiro que quando eu recebi o convite de vir para o negócio, as pessoas diziam, pô, tu estás indo para um negócio que vai terminar. Eu ouvia isso. E não das pessoas daqui, das pessoas dos meus colegas. Pô, mas rádio, que negócio é esse? Eu tenho um jargão e uma filosofia comigo que eu digo que você não pode amar quem você não conhece. Quando eu decidi aceitar o desafio de estar no rádio, de conhecer a comunicação e de estar disponível para gerir um modelo de comunicação que coincidentemente foi aqui no Vale do Taquari, foi o Grupo Independente, eu me propus a entender do negócio. Isso não aconteceu de uma hora para outra. E posso te dizer que até hoje
eu não conheço tudo do negócio. Porque, como eu te falei antes, o negócio ele muda constantemente. Mas eu aprendi, Joel, que o grande diferencial de um negócio de comunicação, ele está na sua essência, na sua origem, na sua base. E aí nós temos que colocar alguns alicerces aqui para que a nossa audiência entenda um pouquinho do que é o rádio, especialmente o grupo independente, que parte do seu editorial muito forte, da sua forma de fazer rádio com muita responsabilidade, sem a imposição, se em algum momento foi, hoje não pode mais ser e jamais será. É pela conquista da sua audiência, por fazer parte, sem nenhuma dúvida e sem nenhuma pretensão, Joel, da vida das pessoas que consomem a comunicação no Vale do Taquari, que hoje já não é mais só o Vale do Taquari, porque o digital ele está em todas as partes, né? E hoje mais de 20% da nossa audiência no digital não é daqui. Não, nem do Estado. E nem do Estado, porque as pessoas se conectaram com nós através das plataformas digitais. Mas valorizar muito, Joel, as histórias da nossa comunidade. As pessoas me perguntam, mas o que é que dá audiência para o rádio? Do que o rádio sobrevive? Isso aqui é um assunto para nós falarmos num podcast de 3 horas, tá? Nós vamos tentar resumir um pouquinho aqui. Sobrevive dos anunciantes, das plataformas que convergem, das marcas que acreditam nos nossos anúncios. E aí eu acho interessante já falar sobre isso também, que a gente ama comunicar. E a gente, quando divulga uma marca com responsabilidade de estar vinculando o negócio dele à rádio e ao grupo independente, nós falamos aqui não só de rádio independente, depois vamos falar de todos os nossos negócios, ele está entregando a sua marca para quem acredita naquele negócio e para quem entrega com muita quantidade, além da responsabilidade. Este fator movimenta o negócio de comunicação. Nós vivemos de anúncio, de publicidade. Antigamente se falava de propaganda. Hoje nós vivemos de publicidade. Nós comunicamos marcas e interagimos com elas o tempo todo. Seja através de ações comerciais, seja através de ações institucionais. Esse é o modelo de faturamento e de receita de um veículo de comunicação, que é o nosso, por exemplo. Os demais fatores, Joel, são voltados à questão do pertencimento. Não há como um veículo de comunicação conquistar um espaço se ele não estiver proposto a estar ao lado da sua gente. É por conquista, não é por imposição. De novo eu falo isso. Por quê? Porque eu comparo a história da Rádio Independente, é exatamente isso. Ela nasceu com o povo. E ela segue hoje com a maior audiência do rádio jornalismo do Vale do Taquari, sem nenhuma pretensão e sem absolutamente nenhum motivo de nós querermos ter mais do que qualquer outro, porque ela conquistou isso. E é um baita desafio nós manter isso. Ontem de manhã, para ter uma ideia, eu circulo todos os dias pelo Vale do Taquari. Amanhã, provavelmente, eu vou para Sério entrevistar um senhor, porque no sábado é o dia do deficiente visual. E ele é um grande ouvinte nosso e está em Sério. E eu vou para lá de manhã cedo e tal. E ontem eu estive em Canudos do Vale. E quando eu paro o carro na frente da casa do morador e vê emblemado da rádio, ele já desce e diz ao senhor, tu vai me entrevistar, porque sabe, escuta a rádio. Então, isso é muito significativo, porque as pessoas estão ligadas ao rádio. Mas tem uma situação que nós também agora temos concorrência. O rádio, né, como se abriram outras rádios, tem a rede social, tem outras formas de comunicação e não única exclusivamente o rádio. Porque lá na década de 70, um pouco de 80 ainda, quem pegava o ônibus em Progresso e vinha para Lajeado anunciava pelo rádio. Olha, o material está indo, os parentes indo visitar, porque a comunicação era muito mais difícil do que é hoje. Como tu vê a concorrência de maneira geral? De forma muito positiva, João, e absolutamente necessária. Se eu pudesse voltar atrás, lá aos meus 16 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu gostaria que nós tivéssemos mais concorrência lá atrás, quando eu cheguei. Porque seria melhor para nós como empresa e como negócio. Como líder, tu acha isso? Absolutamente, não tenho nenhuma dúvida e nenhuma convicção disso. Nós nunca crescemos menos, nós nunca diminuímos a nossa audiência, nós nunca faturamos menos e nós nunca nos relacionamos menos com a nossa gente a partir do momento que chega a concorrência. E quando eu falo em concorrência, Joel, eu falo de todas elas. Porque hoje o rádio de Porto Alegre, ele chega aqui em Lajeado com seu sinal. O rádio de Lajeado compete com o rádio de Lajeado apenas por estar localizado na mesma cidade. Mas ele não compete com a rádio independente, com a rádio tropical, com a rádio feliz e com as demais rádios aqui da nossa região. Nós temos competência de rádios de sinais de fora que entram aqui e que dividem um espaço publicitário com nós. Concorda?
Então, verdade. a nossa concorrência ela é gigante. São 394 rádios no estado do Rio Grande do Sul. Dessas, Joel, seguramente 25% entra o sinal aqui dentro de Lajeado. Aí tu vai dizer, pô, mas então o teu concorrente é o rádio A, B? Não, meu concorrente são todas. Porque todas elas buscam o nosso espaço publicitário. Mas voltando à tua pergunta, Joel, a concorrência do rádio é mais ou menos que nem a concorrência do digital. O nosso grande desafio em concorrer com o digital e em outras plataformas é gerar o melhor conteúdo, mas muito mais do que entregar antes, é ter a convicção de que ele é verdadeiro, de que ele realmente significa para quem está acessando, de que a matéria tem conteúdo, de que ela é saudável para quem está acessando. Tem muita gente que não acessa, por quê? Porque não confia. E as pessoas cada vez mais vão se relacionar com empresas de comunicação que são o quê? Confiáveis. A pandemia mostrou isso, né? Absolutamente. E o veículo de comunicação que não estiver proposto a isso, Joel, sobreviverá, mas com mais dificuldades do que quem está proposto. Então a gente busca a inspiração nos grandes players do Brasil. Nós temos inspiração na Rádio Gaúcha, Joel. Nós temos inspiração na Rádio Itatiaia. Nós temos inspiração na Rádio Globo. Nós tivemos inspiração na Rádio Tupi. Nós temos inspirações em grandes players de comunicação que fazem com que a gente consiga entender e adaptar aquele modelo de comunicação para a localidade, porque isso é outro fator interessante. Cada região tem o seu produto. Cada região tem o seu modelo de ouvinte. Adianta para nós comunicarmos o trânsito para quem mora em Porto Alegre? A menos que ele estiver vindo para cá. Senão não vai adiantar. E o inverso é absolutamente verdadeiro. Então o que nós fizemos? Já entendemos essa mudança, comunicamos hoje para grande massa, o que não era antes. Antes era exclusivo no rádio, eu lembro, no AM 950. Tu lembra? Isso aí, lembro. Olha, em 2017, tá? Não muito tempo atrás. Não muito tempo atrás, logo vai fazer 10 anos. É. Hoje nós comunicamos no FM 91.7. Estou falando apenas e exclusivamente da rádio independente. Mas eu preciso falar contigo também sobre a Tropical FM, sobre a Rádio Feliz, que é uma rádio nova nossa, de 2 anos. Sobre em a breve Rádio tem uma nova. 94, que vai ser instalada em breve. O nosso objetivo já era para ter lançado ela, mas as questões burocráticas impediram um pouquinho, provavelmente já no aniversário da Rádio Independente em abril, mais um canal. E depois mais ainda um outro canal ao longo do ano de 2026 para 27. Então serão 5 canais FM que vão convergir com o quê? Com digital. Que vão entregar para quem? Além do rádio. Não disputa com o digital. Absolutamente. Nunca disputa. O digital, Joel, salvou o nosso negócio. De repente eu vou estar te respondendo a tua pergunta inicial agora. Salvou no bom sentido da palavra. Por quê? Porque ele fez que a gente pudesse ser mais relevante. Tem gente que conhece a rádio independente hoje pelo digital e que não conheceu pelo rádio. E muita gente. A nova geração é essa. Que bom isso. A que notícia bom que as pessoas... pega pelo YouTube, pega pelo Instagram. Vamos falar de grupo, tá, Joel? Mais de 800 mil seguidores nas plataformas digitais do Grupo Independente. Só a Rádio Independente fechou agora 430 mil seguidores no Instagram, tem mais 70 mil seguidores no Facebook e mais 50 mil seguidores no YouTube. Nós estamos falando só da Rádio Independente, tá? O grupo todo converge com mais de 800 mil seguidores nas suas plataformas. É muita gente que se conecta com o Vale através das nossas plataformas. E isso tem sido um diferencial, Joel, competitivo na hora da venda, competitivo na hora de comunicar a marca e competitivo na fidelização da nossa audiência. Bruneto, tu, acima de tudo, como diretor do Grupo Independente, é um líder. Tanto é que saiu cedo, né? Tu é natural de... Ilópolis. Quantos anos saiu de Ilópolis? Eu saí de Ilópolis com 12 anos. 12 para 13. Com a família? Sim, viemos para Lajeado. Teu pai queria um outro espaço, uma cidade maior. Exatamente. E te trouxe para cá. Para Lajeado. E eu logo fiquei muito pouco tempo aqui e já me mudei para Porto Alegre para fazer estágio numa empresa que era coligada a Elevadores Sur na época, que lá em 1999 se tornou uma multinacional. E eu, desde aquele momento, segui carreira naquela única empresa. Mas morava com a família em Porto Alegre? Não, sozinho. Sozinho? Com um amigo. É. Dividia apartamento? Dividia apartamento. Lavava, passava roupa? Tudo, sempre desde muito cedo, sozinho. O que tu aprendeu com isso? Bem, Joel, eu trago algumas essências da minha formação e da minha criação que eu não abro mão, tá? Eu falo isso sempre que eu posso. Não é que eu tenha aprendido, eu aperfeiçoei. Porque o que eu aprendi na minha essência são fatores e são ensinamentos que eu levo para a minha vida toda.
E é importante que você vá aprimorando isso e não descuidando de ter isso na sua essência e na sua vida. São os valores primordiais. Valores e princípios irretocáveis. Eu não abro mão, João, absolutamente, da minha seriedade, da verdade e de ser absolutamente fiel a quem está comigo. Isso parece ser um propósito muito desafiador nos dias de hoje, né? Porque está tudo tão diferente. Sim. Mas quem é fiel comigo, eu vou ser sempre fiel. E acredito e aceito quem não seja fiel e está tudo certo. Mas eu batalho por quem é fiel ao meu lado, ao lado da minha empresa, ao lado da minha família, ao lado das minhas filhas, né? Já tenho 2 filhas. 2 filhas. Uma que vai fazer 13 anos e uma que vai fazer 7 anos. E além da minha esposa Mayra e da minha família que eu constituí ao longo do tempo com esses valores. E fundamentalmente, Joel, eu quero que lá na frente as minhas filhas olhem para trás, como já olham hoje, e se espelhem em quem? No pai. Na nossa família. Na família que nós construímos com esses valores. E esses valores eu levo para dentro da empresa. E esses valores eu levo para os meus relacionamentos, para minhas amizades, para os meus relacionamentos comerciais, para com quem eu convivo. Não há como, Joel, ser diferente no nosso negócio e ser diferente fora dele. Ouvindo isso, aqueles que passaram, no teu caso foi um que saiu, deixou a família em Lajeado, foi morar em Porto Alegre, né, num período que a comunicação não existia, era muito mais difícil a comunicação. Como é que o Bruneto se comunicava e essas dificuldades te melhoraram com o passar do tempo? Eu vou contar uma história bem legal aqui que eu preciso registrar. Eu sou de uma família, nós somos de uma família simples, né, Joel? E quando eu recebi a oportunidade para trabalhar em Porto Alegre, nós não tínhamos nenhuma condição de eu morar em Porto Alegre. Então eu morei por muito tempo no apartamento de um amigo meu. Eu ganhava roupa de um tio desse meu amigo para eu conseguir trabalhar. Porque a empresa exigia que eu tivesse uma roupa melhor e eu não tinha condições de comprar. Eu sempre, desde lá, ajudei a sustentar minha família e não abro mão disso. E naquela ocasião eu precisava comprar um carro para trabalhar. E eu não tinha condições de comprar esse carro. Eu financiei esse carro no banco em 36 meses. E no segundo mês, esse meu carro foi roubado e eu não tinha seguro. Não é uma história triste, é uma história inspiradora para mim e que eu levo até hoje. Sabe qual foi minha primeira comunicação, meu primeiro contato com o rádio? No momento em que eu cheguei na rua Eudoro Berlink, em Porto Alegre, com a Silva Jardim, para entregar um documento para um síndico de um prédio com esse carro que eu comprei financiado, e quando eu voltei para pegar o carro para voltar para a empresa, o carro não estava mais, era a minha vida que estava ali. Eu pensei, caramba, o que é que eu vou fazer agora? Quantos anos você tinha? Eu tinha 19. 19 anos. 19 anos. Sabe aonde eu fui? Farroupilha? Rádio Farroupilha, falar com Sérgio Zambiasi. E eu bati na porta da Rádio Farroupilha e disse, eu preciso que vocês me ajudem a encontrar o meu carro. Era um Gol 1996. O Sérgio abre a porta do estúdio e me coloca para conversar com ele. Um piá, um guri. O Sérgio Zambiasi, um dos maiores ídolos do rádio. Quando falou rádio, só poderia ser. Não tem como. E eu comuniquei lá a perda desse meu carro. Nunca mais foi encontrado esse carro. E eu fiquei com aquela dívida lá de tanto tempo, né? Sim. Pagando, mas tudo certo. Continuou pagando. Sim, até o final. E eu sigo naquele caminho, já nunca desistindo, sempre acreditando que eu não tinha outra alternativa. Aquele era a chance da minha vida, aquele emprego, João. Aquele emprego era o que eu precisava. E por isso que eu disse lá no início, João, se eu tivesse que voltar lá atrás e começar tudo de novo, faria tudo de novo. De repente, faria um segurinho no carro, né? Para facilitar, né? De repente abriria a mão de alguma outra coisa e tal. Mas aquele foi uma coisa que me marcou muito e que fez com que eu aprendesse também a dar valor às coisas, a dar valor às pessoas, a dar valor à empresa onde eu estava, que em nenhum momento me deixou, que apostou em mim, por mais difícil que foi aquele momento. Um negócio pequeno, né? Se eu for contar isso para minhas filhas hoje, vai dizer, pai, só um carro, mas era o que eu tinha. Era tudo. Era tudo, E, enfim, aí depois faculdade, aí depois a empresa, aí depois as outras oportunidades que eu tive a nível Brasil, os relacionamentos que eu construo até hoje com as pessoas que estão lá, né, Joel? O CEO número 1 da Thyssen é meu amigo pessoal, seu Paulo Roberto Manfroy. O gerente nacional da Thyssen e América Latina, Marcelo Castro, meu amigo pessoal, ainda está lá hoje.
Nós fizemos confraternizações de ex-colaboradores da empresa, que nós nos reunimos até hoje como se fôssemos uma família. E Joel, pasmem, vai fazer 17 anos que eu não estou mais lá. Ou seja, deixou um legado. E até hoje eu deixo uma mensagem de final de ano para eles. E até hoje eu deixo uma mensagem de aniversário para quem eu tenho mais contato. E até hoje eu busco me relacionar com as pessoas que fizeram parte da minha vida, porque isso para mim tem um valor muito maior do que eu conquistei, do seu ponto de vista profissional, que são as relações, que são as amizades. Bruneto, tu fala, né, sempre nas tuas reuniões que tu valoriza muito o ser humano e que o ser humano precisa também se adaptar ao novo sistema, mas não pode perder seus valores. Qual a dica que tu daria para quem está procurando o seu espaço, quem procura ser um líder, quem procura ser um bom profissional, ou talvez mudar de segmento, como foi o teu caso? Qual a sugestão que tu dá para as pessoas? Flexibilidade com responsabilidade. Eu acho que as pessoas hoje, Joel, precisam ser mais flexíveis do que mais fortes, muito mais flexíveis do que mais fortes. E eu considero que um profissional hoje que tem espaço do meu lado é um profissional que eu considero que seja responsável, de que seja adaptável às mudanças e que perceba a oportunidade, por mais difícil que seja. O desafio de um gestor em gerar oportunidade para os seus liderados é muito maior do que o liderado buscar a oportunidade que ele tem dentro da organização. Porque todo mundo quer uma oportunidade. E nem sempre a gente consegue tê-las. Então o desafio para mim é esse. Mas o conselho que eu daria é flexibilidade e responsabilidade. Cada vez mais, Joel, essa geração nova que está chegando vai ter que entender que a responsabilidade e a oportunidade, junto com a flexibilidade, ela é essencial para um bom profissional. Eu acredito muito nisso e esse é o conselho que eu dou para quem eu posso conversar. O ser humano ele tem mudado, né, por séculos e nós temos uma mania de dizer o seguinte, ó, que a minha geração é melhor. Meu pai já dizia isso, meu avô dizia isso e agora nós estamos falando isso. Que os que estão chegando não têm tanta vontade, trabalham um período, saem da empresa. Como tu vê essa geração e trabalha numa empresa que tem funcionários muito antigos, quase desde a sua fundação, mas tem muitos novos chegando até porque mudou o mercado. Como tu vê a nova geração? Eu acho que não tem certo e não tem errado, Joel. Eu costumo dizer que seria muito mais fácil para mim hoje abrir o meu negócio a partir de agora e competir com quem já está há 75 anos no mercado, como é o caso do Grupo Independente. Muito mais fácil. Por quê? Porque são outras necessidades, outras realidades, outras estruturas de empresa. A estrutura de empresa do nosso grupo, ela é uma estrutura muito maior do que uma empresa que começou ontem ou do que vai começar amanhã. Porque foi necessário isso lá naquela época. Absolutamente. Só que nós temos um fator competitivo, Joel, diferente dessas empresas, que está voltado e relacionado exclusivamente a gente e a pessoas. Eu sou um cara que gosta e tenho mais... Já demandei mais tempo do meu dia a dia a olhar e a cuidar das pessoas. Hoje eu tenho menos tempo, mas não deixo de olhar. Por quê? Porque eu acredito que ali está o grande desafio, Joel, de qualquer empresa. Está nas pessoas. A tecnologia ela é uma consequência. Ela vai operar o nosso rádio com tecnologia, mas ele não vai fazer sozinho se tu não tiver gente que tu confie do teu lado. E eu falo sempre muito sobre a confiança. Sim. Agora, o profissional novo que está chegando hoje, é importante que a gente faça esse comparativo e eu faço uma relação muito clara, por exemplo, no programa de maior audiência do rádio do Vale do Taquari, que é o Acorda Rio Grande, que ele tem picos de 82% de audiência, logo vai sair uma nova pesquisa para consolidar isso, com 19.800 ouvintes por minuto. Lá no passado nós colocamos um menor aprendiz, estagiário, que se formou conosco para ancorar com um profissional de maior credibilidade. Um experiência mais velho e um novo no rádio. Chegando no mercado. Por que nós fizemos isso? Porque nós queríamos experimentar ou porque nós acreditávamos? Porque nós acreditávamos. Então as pessoas, os profissionais novos que chegam e que têm responsabilidade e queiram, eles certamente vão se unir a quem tem experiência, como é o nosso caso. Nós temos muitos profissionais com experiência dentro da nossa organização, Joel. Eu acho que esse equilíbrio gera o sucesso que nós temos hoje também. Entre o profissional com mais tempo de casa, com mais conhecimento, se adequando aos profissionais novos. Nós agora, nesse último ano, colocamos muita gente nova no negócio, né? Dá para perceber. Tem pessoas novas chegando. E que bom, porque oxigena. Mas a gente está de olho neles para que eles consigam absorver o quê?
o conhecimento de quem tem mais experiência para tornar o nosso negócio mais competitivo e melhor. Bruneto, saber um pouco mais da vida do diretor Bruneto. Faz o que para desopilar? Porque quem trabalha com comunicação tem agenda. A minha agenda é lotada, imagina a tua. Pois né? é, Joel. O que tu faz para desopilar isso? Essa pergunta eu deveria fazer para a Mayra, que é minha esposa, tá? Porque o sonho dela é me ter mais em casa, tá? É um desafio absoluto, né, Joel? Eu não tenho tempo para quase nada, né? Minha vida é um constante movimento com a empresa, com os nossos negócios, com a minha família e com meus amigos. Esses 3 pilares são essenciais para a vida de qualquer empreendedor. Eu acho engraçado, Joel, quando as pessoas dizem para mim, pai, eu coloco a minha família em primeiro lugar, eu coloco os meus filhos em primeiro lugar, ou eu coloco a minha empresa em primeiro lugar. Essa conta ela é uma conta difícil de fazer. Eu acho que se tu conseguir colocar tudo dentro da mesma importância, dando mais atenção para alguma coisa, essa conta fica mais saudável de fechar no final. E isso é que nem uma empresa. O equilíbrio. O equilíbrio sempre. Eu faço, João, eu gosto de jogar uma carta com meus amigos, que não é esporte, tá? Mas faz a gente pensar e raciocinar. Eu tenho muitos amigos, eu tenho núcleos de amizades dentro de Lajeado que são as mais diversas possíveis. E eu me relaciono com eles. Então eu tô lá no acampamento, eu tô lá na pescaria, eu tô lá na canastra, eu tô na minha academia, que eu não abro mão de fazer todos os dias, né, João? 5:30 da manhã. 5:30? Todos os dias. Hoje de manhã, inclusive. 5:30. Lesionado ou não, eu estou lá fazendo minha academia. Por quê? Porque ali é o momento de eu equilibrar, de eu pensar, de eu refletir, e isso é extremamente importante. Planejar o dia. Sim. Eu sou um apaixonado por futebol, sou gremista, né, Joel? Apaixonado por futebol, e não jogo futebol. Não joga. Eu acho que eu teria uma vaga no time da rádio, mas eu não jogo, tá? Não jogo. Sou um apaixonado por futebol, adoro futebol, adoro fazer academia, amo estar com a minha família, com as minhas filhas, com a minha esposa, com os meus familiares. A minha família tem uma propriedade em Rosário, onde a gente vai menos do que deveria ir, mas é um lugar também de conexão com a natureza, com os animais, onde a gente gosta muito também. Então não é uma coisa só, é um conjunto de coisas que faz tu superar as coisas. Um conjunto. E na canastra, mais perde ou mais ganha? Mais ganho. Não. Mais ganho. Eu vou ter que falar com os outros, né? Tu sabe que assim, João, não tem. Na canastra, assim como em qualquer outro jogo, tu nunca vai ver alguém dizer que só ganhou, tá? Porque eu encontro, quando eu saio por aí, diz, eu sou o instrutor de canastra do Bruneto. Sabe o que eu gosto da canastra? O Pete é um deles, né? Teu amigo. O Pete é meu aluno, tá? Ah, é teu aluno? Meu aluno, né? Deixa eu te falar sobre isso, João. Uma canastra saudável. A gente joga toda semana. 1 vez por semana, 2 vezes por semana, e até no final de semana, às vezes, quando se encontra, a gente joga. Mas isso não é um esporte, é uma diversão, né? Diversão. E faz a gente pensar. E eu jogo canastra, Joel, com as mais diversas classes sociais de Lajeado. Tu quer me encontrar no barzinho lá da esquina, tu vai me encontrar lá. Eu não sou um cara que estou sempre em bares, tá? Não é isso. Mas lá tem o maior empresário do setor de transporte de Lajeado, está lá jogando conosco. O maior empresário do setor de bebidas está lá jogando conosco. O advogado jogando, que já encontrei. Todos. Por quê? Porque são amigos que a gente tem e que a canastra faz a gente nos aproximar, entendeu? Então, lógico que não é um esporte de competição, mas faz a gente pensar... Estratégico, faz a gente pensar muito. Por isso que eu te digo, João, a carta tem que vir, mas tem que saber jogar. Tem que estar ali junto. Senão não ganha. O que te deixa chateado, Bruneto? O que pra ti, esse dia não foi legal... porque isso me chateou muito. O que te chateia e te tira a paz? Bem, João, essa é uma pergunta difícil de responder, tá? Porque eu me adapto às realidades do meu dia a dia, tá? Dificilmente tu vai me ver chateado com alguma coisa. E por mais que muitas vezes eu possa ficar, eu não vou te demonstrar isso. Eu aprendi com um grande líder que eu tive na Thyssen, chamado Paulo Stirmer, que foi um grande executivo do grupo Souza Cruz, que depois ficou um tempão conosco na Thyssen, que um grande líder não pode passar para o seu subordinado mais do que 20% do desafio que ele tem na gestão do negócio. É pouco, hein? É pouco, sabe por quê, João? Porque isso transforma em 30, que transforma em 40, que transforma em 50, e quando tu perceber, a tua empresa está absolutamente contaminada por algo que as pessoas não vão conseguir resolver. Então você não pode passar isso. No dia a dia, na gestão do meu negócio, por mais que às vezes eu me decepcione com algum cliente que não está mais conosco,
com algum cliente que não recebeu o que nós tínhamos para entregar, com alguém que não entregou o que nós gostaríamos, com alguma ameaça que o mercado tem. O nosso negócio é cheio de ameaças, né, João? Se nós fôssemos nos indignar com todas as ameaças que a gente não sai de casa. Não dorme mais. Não dorme, né? Como também eu acho que as grandes perdas ou que nós não conseguimos realizar ao longo do ano ou não atingir, ela não é por conta do mercado, ela é por uma inércia nossa, como gestor, nossa como equipe, nossa como empresa. Nunca é um problema do mercado, nunca é um problema do concorrente, nunca é um problema do cliente. É um problema nosso que não nos adaptamos a tentar sermos diferentes. Então não tem nada assim, Joel, que... Eu não gosto de mentira, né? Mentira é uma coisa que não entra dentro do meu dia a dia. Não precisa, né? A gente pode conversar, a gente pode se entender, tu pode não estar gostando de alguma coisa e eu vou entender. Se não aceitar, a gente vai conversar e vai sair dali tudo numa boa. Mas a mentira é uma coisa que para mim não funciona. Quem trabalha com rádio, né? Quem trabalha com comunicação realmente não pode gostar disso, né? Não pode. Isso é uma das coisas que... Aí, de novo, de repente pode ser que me incomoda ou me chateia, né? Mas eu administro isso, quando eu percebo que tem alguma coisa, eu entro por outro lado. O gestor, Joel, que não entender que ele tem que se adaptar à sua estrutura e não a estrutura se adaptar ao gestor, ele vai ter mais dificuldade de gerir o negócio. O que a família significa para o Brunet? Tudo. Não seria ninguém, não faria nada, não teria motivos para sair, não teria motivos para continuar. A família para mim é tudo, Joel. Eu equilibro os meus sentimentos e a minha união da minha família com o meu trabalho, com os meus amigos, mas a minha família tem um significado muito importante para mim. Eu não abro mão de ajudar minha mãe, de estar ao lado do meu pai, eu não abro mão de levar eles no médico, eu não abro mão de entender o que eles precisam, eu não abro mão de estar ao lado dos meus irmãos, eu não abro mão de estar ao lado da família da minha esposa, eu não abro mão de estar ao lado das minhas filhas, sob hipótese alguma. Isso para mim tem o maior valor da minha vida. Junto com isso é o meu trabalho. E junto com isso são os meus amigos e os meus relacionamentos. Mas a família para mim já tem um espaço gigante dentro da minha vida. Eu não saberia te dizer se eu seria quem eu sou hoje se eu não tivesse a minha família. Muito provavelmente não. Em tudo. Às vezes cobrando o que é normal de uma família. Né? As minhas filhas, João, elas entendem o porquê que eu trabalho tanto. A minha esposa entende por que eu trabalho tanto. Os meus pais e a minha família entendem o porquê que eu trabalho tanto. E quando eu chego lá na fila do mercadinho, porque lá em casa é assim, João, né? Eu faço o mercado. Eu faço a compra da fruta para minhas filhas. Não tem problema nenhum, eu faço. E eu vou encontrar um tempinho para fazer isso. E quando eu chego lá na fila, lá, e tem uma senhora atrás de mim e diz, pô, tu que é o Bruneto da rádio. Olha só, o Bruneto da rádio, né? Uhum. Olha o tamanho disso, cara. Tu entendeu? E as minhas filhas estão junto comigo ao ponto de dizer, pai, mas é difícil de sair junto contigo, tu conhece todo mundo, pai. Sabe por quê? Por causa do meu trabalho. Isso aí. E meu trabalho me dignifica. E meu trabalho faz eu ser quem eu sou. E vivo disso. Então tudo é um equilíbrio constante, uma relação aberta com tudo, né? Verdadeira. Eu sou exatamente assim, como eu sempre fui. Nunca vou ser diferente. Não tenho inimigos. Pessoalmente, jamais. Profissionalmente, divergências. Sim. E está tudo certo. E aí, isso é o que importa. Não tem inimigos. Não é rancoroso. Não há motivos disso, não entendeu? Cada um tem o seu jeito de ser. Sim. A gente tem que entender que tem espaço para todo mundo nesse mercado. Sou fiel a Deus. Acredito, agradeço todos os dias antes de sair de casa, todos os dias antes de deitar, pela família, pela saúde, por eu ser quem eu sou e por ter a possibilidade de seguir. Acho que isso é o que mais importa, Joel. Então isso também tem um significado muito grande. Tem uma correntinha aqui onde tem minhas filhas, minha família, minha corrente, que me guiam, que me protegem, que me guardam. Quando eu chego em casa eu agradeço, quando eu saio eu agradeço. Dentro do meu carro tem um santinho que me protege. E eu acho que isso, Joel, é um pouco de mim, do ponto de vista pessoal, né? E profissional eu entendo da mesma forma. Acredito no negócio, sou muito grato à família Miller que me trouxe para o negócio, sou muito grato ao João Pedro e ao Gabriel, tenho neles uma família também,
João Pedro e Gabriel são meus familiares. Estou junto com eles nas dores deles, estou junto com eles nas vitórias deles, convivo com isso dentro do negócio, administro isso junto com eles dentro do negócio, e está tudo certo, eu me propus a isso, né, Joel? Embora eu seja dentro da nossa organização o terceiro na escala, né? João Pedro, Gabriel e eu tenho na minha escala a mesma responsabilidade que o primeiro tem. Por quê? Porque eu aceitei isso. E porque eu me proponho a isso. Tu vive muito a rádio, né? Absolutamente. É minha vida, né, João? É minha vida. É minha vida. Bruneto, eu sei, gostaríamos de conversar mais, vai ter que voltar um outro dia, né? Pra gente falar de outros temas, de outros assuntos, talvez mudanças na comunicação que não para, né? Não para. A gente fala isso hoje e amanhã nós não sabemos como vai ser, mas estamos preparados. Eu sei que tu está preparado, né? Se vir, estamos prontos. Estamos prontos. E vamos encarar. E vamos encarar. E vamos resolver. Certamente sim, sem nenhuma dúvida. Obrigado, Bruneto, por ter vindo. Obrigado por ter... Olha, foi emocionante conversar contigo, né? Tu te comunica bem, sabe disso. Fala com o coração, muito bom. Legal, Joel. Eu quero te agradecer por essa experiência, essa oportunidade também. Como falei antes, já era para a gente ter conversado antes e por um acaso não deu, mas sempre tem um momento certo para tudo. É verdade. Te desejar sucesso nesse teu projeto aqui também, que a gente possa, em outras oportunidades, falar sobre isso. Obrigado, Bruneto. Obrigado. Este é Ricardo Bruneto, diretor do Grupo Independente, né, da Rádio Independente, que começou há 74 anos, mas com o passar do tempo aí adquiriu outras rádios e, como ele falou, tem novidades aí para momentos futuros. Bom, quem será que vai estar sentado nessa cadeira na próxima semana? Bom, aí tem que acompanhar o Eu Podcast.